eu comecei a minha vida, de fato, a caminhada com Jesus, eu tinha 16 anos de idade. E quando eu me converti, um pastor chamado Nelson Bomilcar, ele me chamou para perto dele e me ajudou, me ensinou nessa caminhada com Cristo. Depois eu fui para a Igreja Batista do Morumbi, onde vivi lá 10, 12 anos. E assim que cheguei na Igreja Batista do Morumbi, um pastor que hoje é aqui do Rio Grande do Sul, chamado Daniel Lima, também me pegou e me ensinou as coisas a respeito de Jesus e me ensinou na sua caminhada, no que é ser uma caminhada com Jesus Cristo. E depois, ainda na Igreja Batista do Morumbi, um pastor chamado Ari Veloso, esse me trouxe para perto e me ensinou o que é ser pastor. Então, o discipulado é algo que sempre caminhou na minha vida. E o discipulado é algo que eu sei fazer, eu sei replicar, porque vivi muito isso desde a minha conversão até hoje. Eu continuo na minha jornada. E é interessante que nas minhas grandes decisões de vida, até hoje quem eu consulto é o Nelson Bomilcar, o Daniel Lima. O Ari Veloso morreu, mas eu consulto a esposa dele, Carolina Veloso. São as pessoas que mais me acompanham desde a minha mocidade, né? Sobre discipulado, eu queria trazer uma definição que nós usamos lá na Ibaviva. Discipulado é um relacionamento intencional entre um cristão maduro e um cristão em fase de amadurecimento. O cristão maduro orienta e inspira, mostrando por meio da Bíblia o caminho da transformação que conduz à maturidade espiritual, capacitando o discipulado a reproduzir esse processo na vida de outros. Em outras palavras, a base do discipulado é um relacionamento intencional, centrado na palavra, que conduz à maturidade em Cristo e que leva à reprodução de outros discípulos. Resumindo tudo isso em 4 pilares, discipulado ele contém relacionamentos intencionais, centralidade da palavra, maturidade ou transformação e reprodução. Então, relacionamentos intencionais por meio da centralidade da palavra que produz maturidade ou transformação, seja como você quiser chamar, e que leva à reprodução. Isso é discipulado. E discipulado ele é interessante porque é uma ordenança. Deus, de forma nenhuma, por intermédio de Jesus Cristo, na Bíblia, disse que nós tínhamos que formar 4 paredes, que nós tínhamos que formar um grupo de mulheres, um grupo de homens, que nós tínhamos que ser uma igreja de parede preta ou não, com projetor ou não, uma igreja que o pastor fosse bonito que nem eu, ou feio que nem o Tito. A Bíblia em nenhum momento ela descreve esse tipo de ordenança, que nós fomos chamados para criar isso. A Bíblia diz que nós somos chamados para formar discípulos, e que a igreja existe, e ela tem que existir, para formar discípulos. Uma sociedade de senhoras, um grupo de mulheres, um grupo de homens, um ministério com criança, ele existe para formar discípulos, porque essa foi a ordenança. Quando a gente lê Mateus 28, 18, Jesus, aproximando-se dele, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Quando Jesus disse, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, eu venci a morte, eu venci o pecado, eu venci o diabo, portanto não existe nada na face da terra e nem neste universo que os impeça de ser meus discípulos. Portanto, não existe nada na face da terra e nem no universo que os impeça de irem fazer discípulos, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, o mandamento de Jesus, a ordenança de Jesus é fazer discípulos. Sabe o que é triste, gente? Eu sou pastor de 1.600 pessoas, mais ou menos, na minha igreja. Tenho sido pastor que tenho falado em vários congressos, em várias igrejas e uma série de outras coisas. O que eu tenho percebido é que a maior parte do povo ainda não entendeu o que é seguir a Jesus Cristo
porque nunca fez um discípulo. Nunca. Nunca fez um discípulo. Gente com 30, 40 anos de igreja, nunca fez um discípulo. Nunca fez. E o que tem me deixado preocupado é que vem sempre na minha cabeça o texto de que a porta é estreita. Significa que aquele que não tem feito discípulo, talvez nunca tenha passado pela porta estreita, porque nunca foi um discípulo de Jesus Cristo. Porque a base bíblica é que todo discípulo de Jesus Cristo deve ir fazer discípulos. E a tradução da palavra ir significa indo. Não são movimentos de evangelismo. Agora a gente vai evangelizar na praça. Não. É você que é discípulo, quando vai para o seu trabalho, você no seu trabalho está produzindo discípulos. Você que é estudante, quando vai para a sua escola, na sua escola, você está fazendo discípulo. Você que é corredor, quando vai para o grupo do corredor, de corrida, ali você está fazendo discípulos. Porque nós fomos chamados para isso. Quem é discípulo, faz discípulo. E ele deixa um modelo do que é discipulado por intermédio de Paulo. Paulo diz assim: mas você tem seguido de perto, 2 Timóteo 2:2. O discipulado é trazer para perto. O discipulado é trazer para junto. É abrir a vida, abrir a casa. É mostrar como se administra a própria vida a partir da Bíblia. É mostrar como o casamento existe, sobrevive e ao mesmo tempo é mantido a partir da Bíblia. É mostrar como eu administro as minhas finanças a partir da Bíblia. Como pastor, eu sou procurado com uma certa frequência, atendo muita gente. A maior crise dos meus atendimentos não tem a ver, nas crises de casamento, com imoralidade sexual, por exemplo. A maior crise tem a ver com dinheiro. O dinheiro falta na família, o casal se torna endividado, o casamento entra em ruínas. Portanto, quando diz você tem seguido de perto, é até nesse nível que a gente vai influenciar. Paulo diz, você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta. Aquilo que eu falo e aquilo que eu faço caminham juntos. Não é um discurso oco de prática. Não, pelo contrário. Naquilo que eu faço, vocês enxergam aquilo que eu digo. Vocês enxergam também o meu propósito, a minha razão de vida. Hoje no mundo corporativo, nas indústrias, tem se falado muito em propósito. Essa nova geração está chegando dizendo, eu vou trabalhar em empresas que me deem propósito. Se ela não me derem propósito, eu não vou. Eu tenho um amigo que se formou novo, com 24 anos, ele foi contratado por um baita banco multinacional, foi transferido para Nova York, morava em Manhattan, mas vivia longe da família. Foi prometido a ele o bônus de $1 milhão. Ele ganhou 750 mil. Ele pediu demissão. Falei assim, cara, $1 milhão eu ganharia na minha vida, trabalhando como pastor, de segunda a segunda, das 7 às 10. Você não ganhou o que havia sido prometido, ganhou 750 mil e voltou? Aí voltei. Se eles prometeram e não cumpriram, não vale a pena eu ficar longe da minha família. Porque o meu propósito está definido nessas coisas. Interessante isso, né, gente? Propósito. Uma nova geração que tem procurado propósito. Paulo vai dizer, você tem seguido o meu amor. E amor é a marca do cristão. Nós fomos chamados para amar. Nós estamos incluídos numa comunidade de amor. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Uma igreja
ela tem que ser caracterizada pelo amor. Não dá para ser caracterizado por outra coisa. Uma igreja que não se ama não é igreja. Porque o Deus que habita no meio da igreja é o Deus que diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma igreja precisa perdoar o pecador, acolher o pecador, transformar o pecador, ajudar a crescer o pecador. Se tem alguém passando necessidade, o pão é nosso. Dentro da igreja, o pão tem que ser distribuído, repartido. Esse é o movimento, inclusive, da ceia. Aquilo que recebi, dei graças e parti. Esse tem que ser o movimento da sua vida. Aquilo que você recebe, você tem que dar graças e repartir. O problema do cristianismo é que a gente aceita Cristo como nosso Salvador, mas não como nosso Senhor. E os ídolos continuam existindo na nossa vida. Porque aquilo que eu recebo, eu vou utilizar para mim, para o meu patrimônio, para o meu conforto, para a minha segurança. Não estou nem aí para quem está passando necessidade. Se sobrar, eu vou ajudar com uma cesta básica da básica. Mas não sou eu que vou lá e ajudar esse irmão a vencer essa crise que ele está enfrentando. Porque no cristianismo, a gente abre as portas da nossa vida para o pessoal seguir de perto a nossa conduta e o nosso ensino, o nosso propósito e a nossa fé, mas também o nosso amor. Da mesma forma, como Paulo diz, você tem seguido de perto a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. O quanto eu insisto na coisa, o quanto eu tenho sido perseguido porque insisto nessa coisa, e o quanto eu tenho sido atribulado por essas coisas. Agora, por que Paulo insiste isso? Porque a visão dele é futura. Ele entende que o que está aqui é passageiro, que o que está aqui é efêmero, que o que a gente vive aqui e agora não se compara em nada com o que a gente viverá quando Jesus Cristo voltar, e que Jesus Cristo volte o mais rápido possível. Mas Paulo tem esses olhos fitos lá, na eternidade. Se ele olha para a eternidade, ele diz o seguinte: o que eu estou passando aqui agora é nada comparado com a eternidade. Naquilo que eu estou investindo aqui agora é a única coisa que eu posso levar para a eternidade. Porque a gente, ainda ontem, com o grupo de homens, entre um pedaço de carne e um pedaço de linguiça, nós conversamos o seguinte: o que é que nós podemos levar dessa vida? E a frase comum de todos nós é: nós não podemos levar nada. E a gente não acredita nisso? A gente não fala nisso? Morreu, cara, você não leva nada. Mas isso é uma mentira. Porque Paulo diz em 1 Tessalonicenses o seguinte: sabe o que será a minha coroa, a minha esperança e a minha alegria quando Jesus Cristo voltar? Vocês serão a minha alegria e a minha coroa. Sabe o que isso significa? Que dessa terra eu levo pessoas. Quando Jesus Cristo voltar, talvez alguém bata no meu ombro e diga: André, um dia eu estava na fila do banco ou na fila da loja e você entregou uma nota. Isso no passado, hoje em dia ninguém nem sabe do que é mais nota, né? Você entregou uma nota para o caixa e o caixa te devolveu o troco a mais. E você virou e falou: olha, você entregou troco a mais e estou te devolvendo o que você entregou a mais. E eu sabia que você era cristão. E eu sabia que você seguia a Cristo. Isso marcou tanto a minha vida que eu falei: eu quero o Deus desse André, que o torna tão honesto. E eu fui atrás desse Deus. E hoje eu só estou aqui na eternidade com Cristo por sua causa. Enquanto isso, a maior parte dos cristãos estão investindo em recursos, em dinheiro, em trabalhar, em conquistar, para ter uma casa maior, um carro melhor, viagens maiores e melhores, e seja lá o que for. Uma roupa mais quente, que pelo amor de Deus, nesse país, nesse estado, nessa cidade,
tem que se investir em roupa quente, porque, pelo amor de Deus, que terra fria do caramba. Ontem eu fui tomar café no hotel, a atendente virou para mim e falou assim, saí de casa hoje, a sensação térmica era de -2. Eu voltei para a cama. Falei, para que eu vou levantar? Para que eu vou levantar? Mas a gente está preocupado nessas coisas, na verdade não é? Pouco pensando na eternidade e pouco investindo o que temos agora em levar pessoas para a eternidade conosco junto de Cristo. Por isso, quando a gente fala de discipulado, eu falei que discipulado tem 4 pilares: relacionamento intencional, a centralidade da palavra, a maturidade ou a transformação e, por fim, a reprodução. Então, se nós levamos pessoas para a eternidade, eu quero começar com o primeiro pilar, o pilar do relacionamento intencional. O próprio Deus, ele é intencional em se relacionar conosco. O plano de salvação é um movimento de aproximação intencional de Deus para conosco. Deus é que toma a iniciativa de vir conversar conosco, não somos nós que vamos conversar com Deus, é Ele que veio conversar conosco. Nós nunca poderíamos chegar na presença de Deus porque estamos mortos, mas foi Deus quem veio até nós e Ele morreu por nós para que pudéssemos ter vida, e é Ele quem vem até você para que você possa conhecê-lo e ter vida. Na narrativa bíblica do Velho Testamento, o plano de salvação começa com Deus no Éden, logo depois que o homem e a mulher comem do fruto. O que é que acontece logo depois que o homem e a mulher comem do fruto? Você lembra? Adão diz assim, eu ouvi os teus passos no paraíso, no jardim, e me escondi. E por que é que Adão diz isso? Porque Deus veio ao encontro de Adão e perguntou, Adão, onde você está? Deus não sabia onde ele estava? Claro que sabia. Deus é onipresente, onisciente, ele sabia de tudo, e sabia que inclusive isso ia acontecer. Sabia que ele estava atrás da moita, vestido com folhas de figo. Mas essa pergunta é, aonde você está agora? Você está em mim ou está no pecado? Porque os seus olhos que foram abertos, eles passaram a ser abertos a partir do prisma do pecado, do controle, do escanteamento de Deus. Portanto, Deus chega para Adão não querendo saber aonde ele estava geograficamente, mas aonde ele estava espiritualmente. Aonde você está? E essa é a pergunta que Deus sempre faz para nós quando ele chega e se aproxima se apresentando. Aonde você está? Aonde você está? Ontem, acho que foi ontem, com o pessoal dos homens, eu estou ficando velho, já não lembro mais aonde falei e o que falei. Então, se repetir, me perdoa, finja que eu não repeti, para não me deixar mais confuso do que estou com a idade que tenho. Mas eu disse que a abertura da carta de Éfeso, ela revela essa pergunta. Aos santos e fiéis que estão em Cristo e em Éfeso. Aonde você está? Eu estou em Cristo, mas também estou em Éfeso. Aonde você está, Adão? Eu só estou no jardim, mas não estou em Cristo. Foi essa a resposta. Portanto, Deus veio ao encontro. Onde você está? Na narrativa bíblica do Novo Testamento, começa com Jesus vindo ao nosso encontro. Os dois testamentos mostram o relacionamento intencional de Deus para conosco. No Primeiro Testamento, logo depois da criação, quando o homem cai,
quebra a relação com Deus, Deus vem e pergunta: aonde você está? No Novo Testamento, João começa dizendo: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós e vimos a sua glória. A encarnação de Cristo é a suprema demonstração do relacionamento intencional que Deus estabeleceu para conosco. Porque sem Cristo, nós nunca poderíamos nos relacionar com Deus. Nunca, nunca. Mas Deus veio ao nosso encontro. Jesus Cristo é a prova desse relacionamento intencional. João expressa de forma bem poética. Mateus mostra de forma mais prática ao dizer que Jesus, andando à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Pedro e André, e foi intencionalmente até eles e disse: venham e sigam-me. Portanto, salvação é um movimento de aproximação intencional de Deus para se relacionar conosco. E continua sendo, porque Lucas diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então a gente olha para a Bíblia e a gente aprende que o modelo divino é relacionamento intencional. Que Jesus marcou de vir até nós. E estando entre nós, ele foi atrás de determinadas pessoas. Foi atrás de Pedro e foi atrás de André. E os convidou a serem de fato pescadores de homem. A tirá-los da onde eles estavam, para agora eles estarem nele. A segunda coisa que a gente precisa lembrar quando a gente fala de relacionamento intencional é a urgência da eternidade. Quando somos reconciliados com Deus, por meio de Cristo Jesus, a nossa visão é transformada. A Bíblia é linda, né? Gênesis 1, 2 e 3 explica tudo. Tudo. Quando o homem e a mulher comeram do fruto, os seus olhos se abriram. Se abriram de que forma? Antes, eles enxergavam o mundo a partir da graça de Deus. Agora eles enxergam o mundo a partir do pecado, da vida sem Deus, do esforço próprio, do mérito próprio, das conquistas a partir de si mesmo. 2 Coríntios 5, 17 a 20, em resumo, diz que Deus nos reconciliou em Cristo e agora nos envia para chamar outros a se reconciliarem com Ele. Os nossos olhos se abrem a partir da salvação e nos faz enxergar que o mais importante dessa vida, que o que da vida é o melhor, é Jesus Cristo sem dúvida nenhuma, e a possibilidade de trazer pessoas para estarem em Cristo Jesus. Nos foi dado o ministério da reconciliação. Gente, olha para a igreja. A igreja é um ministério de reconciliação? Se você abrir as redes sociais do Instagram, a gente está levando uma surra nesse quesito. Se tem uma coisa que a igreja não é agente de reconciliação nas redes sociais. É pastor falando mal de outro pastor, é pastor com aberrações teológicas, é alguém que diz alguma coisa e o pessoal entra para cancelar, né? Essa é a expressão. O cancelamento nada mais é do que promover a morte. Eu não quero que essa pessoa mais exista neste ambiente, porque só fala besteira, porque é besteira, porque não sei o quê. E esse é o movimento cristão hoje em dia. A gente vai para as redes sociais promover afastamento, não reconciliação. Nós deveríamos ir para as redes sociais e alguém dizendo assim: gente, eu quero dizer que eu adulterei e eu era o presbítero daquela igreja e eu me arrependi, lembrei do que Cristo fez na cruz por mim
Ele morreu pelo meu adultério. Eu pequei contra o corpo que é formado por mim e pela minha esposa. Eu errei. Mas sabe de uma coisa? A minha esposa me acolheu, me perdoou e reconciliou o meu casamento. A minha igreja me acolheu, me perdoou e me ajudou na jornada de reconciliação do casamento. Isso devia estar nas redes sociais. O amor expresso na reconciliação e não o ódio expresso na separação. Na verdade, numa igreja como essa, talvez muitos tenham dificuldade de expressar o seu pecado, porque sabem que aqui talvez não sejam acolhidos. Mas conhecendo o pastor que vocês têm e a esposa dele, muito mais pela esposa dele do que o pastor, isso eu vou insistir sempre, porque eu sempre acabarei com o Tito. É um casal que acolhe. É um casal que batalha por reconciliação. Começamos a ver as pessoas não apenas como colegas, vizinhos ou parentes, mas como almas eternas. C.S. Lewis diz: você nunca conheceu um mero mortal. Todos caminham para a eternidade. Temos, portanto, a responsabilidade de apresentar Jesus Cristo como a vida eterna. Deus nos confiou não só uma mensagem, mas uma missão. Isso implica em sermos intencionais. A reconciliação só alcança pessoas quando nós nos aproximamos delas, com amor, verdade e urgência. Relacionamentos intencionais são pontes por onde a reconciliação de Deus alcança corações eternos. Essa semana uma amiga me ligou dizendo: André, tentei agendar com você um horário e não consegui. A minha agenda é muito cheia. Esse primeiro semestre, até o dia 1º de junho, eu atendi 238 pessoas diferentes, fora toda a demanda pastoral, né? E a agenda comigo está cheia. Ela falou assim: eu tentei agendar com você, mas não consegui, isso já era quinta-feira. Será que você consegue atender a minha irmã rapidamente? Ela tem um problema com alcoolismo, está precisando e tudo mais. Assim, eu atenderia, mas só que amanhã de manhã eu estou indo para um frio lascado, para uma friaca. Eu estou indo para uma fria. Brincadeira. Disse: amanhã de manhã eu estou indo para a igreja de um amigo e só volto segunda-feira. Vou chegar no fim da tarde. A gente agenda algo na terça-feira. Pode ser? Ela falou: pode, por favor, faça isso porque ela quer conversar com você. Na verdade, ela hoje comunicou ao emprego, ao serviço dela, que ela precisa ser internada para vencer o alcoolismo. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira eu recebi uma mensagem da irmã, da minha amiga, na verdade, dizendo que a irmã tinha tentado suicídio e que foi encontrada quase sem vida, mas pela graça de Deus, conseguiram recuperar, restaurar, mas ela estava hospitalizada. Eu falei: ok, então se for possível, na terça-feira a gente conversa. A urgência. Imagina, uma pessoa dessa morre. É uma eternidade sem Deus. Isso é a principal marca do inferno, uma eternidade sem Deus. Nós vivemos um inferno nesse planeta agora, mas a gente tem lampejos da graça de Deus. Tira esses lampejos. Isso é o inferno, gente. Uma eternidade sem Deus, sem a capacidade de poder ver movimentos de Deus, o amor de Deus. E nós estamos tratando com pessoas como os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos primos, os nossos professores, os nossos chefes, os nossos subordinados, os nossos vizinhos, os companheiros de treino. Tratamos como simples mortais
que não são. São seres eternos. E o que está em jogo é uma eternidade com Cristo ou sem Cristo. Portanto, esse senso de urgência tem que nascer no nosso coração. Eu preciso alcançar, eu preciso ir, eu preciso seguir o modelo de Jesus Cristo, relacionamentos intencionais. Por quê? Porque Jesus nos chama de amigos e nos envia a fazer discípulos. Portanto, o discipulado tem como base a amizade, o que implica caminhar junto. Paulo nos ensina que discipulado é seguir de perto. O discipulado acontece na mesa. O exemplo de Levi, cobrador de imposto, que quando se converteu, chamou para a festa. No caminho com 2 discípulos a Emaús, nas casas com os discípulos partilhando o pão de casa em casa, como Atos 2,46 diz. A vida cristã não é um programa, mas é uma jornada compartilhada, intencionalmente compartilhada. Eu me programo, eu ganho dinheiro, eu abro a minha agenda para esses relacionamentos intencionais. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Jesus e a mulher samaritana, que Jesus faz questão de parar naquele poço, porque sabia que ali ele encontraria uma mulher, e intencionalmente chega para aquela mulher e lhe pede água. Uma mulher com quem ele, sendo homem, não era usual um homem conversar com uma mulher naquela cultura. Uma mulher que já estava no 6º casamento, portanto, não era alguém confiável, e naquela cultura ela tinha que tirar água ao meio-dia, porque ela não era bem-vinda na hora que se tirava água de manhã para carregar as talhas d'água, não debaixo do sol do meio-dia, mas ainda quando estava fresco, e ela tinha que ir ao meio-dia por causa do seu histórico, e Jesus vai ao encontro dela. Ela era samaritana e ele judeu. Ela era Grêmio e ele era Corinthians. Vocês acharam que eu ia falar com a Inter, né? Nunca. Ainda mais comparar com Jesus. O Grêmio, uma pessoa perdida, depravada, ok, sem problema nenhum. Poderia usar a mesma coisa. Ela era Inter. Vermelha, cor do inferno. Mas Jesus, que é um Deus fiel, como o Corinthians, foi ao encontro dela. Filipe e o etíope, não está saindo. Em Atos 8, você vai ver Filipe em Samaria, terra dessa mulher que se converteu, e um grande avivamento acontece naquela cidade, avivamento da cidade inteira quase se converter. Imagina você estar aqui em São Luís e de repente o Espírito baixa sobre essa cidade e todo mundo se converte. Que lugar legal para a gente viver, não é? Você sai na rua e está todo mundo cantando. Os cultos foram para os lugares públicos, porque não cabem mais no salão. As casas abertas e o povo comendo e bebendo, cantando, orando e assim por diante. Quem não queria estar num lugar como esse? Mas Jesus tira Filipe daquele lugar. Aquele que promovera esse avivamento, Jesus tira de lá. E diz, Filipe, vai por aquele caminho. E naquele caminho você vai encontrar um etíope, um homem só. Ele vai estar numa carroça, numa carruagem. Ele vai estar lendo um livro do profeta Isaías. Ele não vai estar entendendo nada. Chega junto dele e explica. E diz que Filipe, correndo ao lado da carroça, da carruagem, o Tito poderia ser Filipe, eu jamais, porque foi correndo ao lado, né? Lhe perguntou,
você entende o que você lê? E a resposta foi: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Filipe foi intencionalmente lá, enviado por Deus. E uma das coisas que é mais brilhante é que a gente acha que o povo não está interessado. O povo está muito interessado. Nós vivemos um período de caos. O mundo está um caos. O nosso país está um caos. E o evangelho é para o caos. Portanto, nunca tiveram tão brancos os campos como estão agora. E se você for, você vai ver que estão interessados. O problema é que você não tem ido. Paulo e Timóteo. Paulo foi intencionalmente tirando Timóteo de um lar muito bom, onde a avó Lloyd e a mãe Eunice lhes ensinaram os rudimentos da fé, que fundamentaram a fé de Timóteo. Mas Paulo intencionalmente o tira dali e diz: vem caminhar de perto, vem seguir o caminho comigo, estou abrindo a minha vida para você, para que você seja transformado e para que você seja agente do reino, porque afinal de contas, o importante é que o reino avance. Quero dar um exemplo pessoal, né? Eu sou pastor. A minha agenda é lotada de gente crente ou gente que frequenta a igreja, que não é a mesma coisa. Mas aonde eu me relaciono com pessoas que não conhecem a Cristo? Eu me relaciono na academia se eu fosse. Mas como eu acho que a academia é um negócio do diabo, então eu evito. Não vou. Porque quando Jesus Cristo voltar, ele vai me dar um corpo novo que não precisa de academia. Portanto, eu já estou vivendo a eternidade. Essa é a minha base teológica, que eu creio plenamente. Então, como não vou à academia, só me resta o prédio, o lugar onde eu moro, no meu condomínio. São 3 blocos de apartamento. E tem um negócio chamado WhatsApp. E o grupo do condomínio no WhatsApp. E quando eu cheguei, tinha muita briga no WhatsApp. Eu falei: ok, Deus, aqui está o meu campo missionário. O lugar onde eu sei que pessoas não te conhecem. Então eu vou começar a agir de forma intencional. Eu vi uma briga, e pastor é especialista em resolução de conflitos, né? E eu vi uma briga acontecendo, eu ia por fora. Disse aqui, fulano, você está fazendo isso, mas se a gente quer chegar aqui, esse tipo de atitude não vai promover, vai gerar mais densidade. E a gente não vai ter o que você mesmo quer. Minha sugestão, fica calado por um período e deixa eu ir lá. Aí eu ia lá. Ciclano, para com isso, não sei o quê, papapá, para. Você não vai promover. E fui. Aí quando chegavam as festas do condomínio, eu entrava nas festas e vinham algumas pessoas conversarem comigo. Nas festas tinha muita bebida. Eu lembro que tinha umas 2, 3 senhoras que tiravam um barato de mim, absurdo, porque eu era pastor, né? Mas teve um cara que chegou para mim e falou assim: me explica uma coisa, como é que começou esse negócio de ser pastor na sua vida? Assim, perguntou, né? Aí a gente começou a conversar. Enquanto ele conversava comigo, a esposa dele, numa outra mesa, virou para Dani e disse: eu nunca entendi a Bíblia, ninguém nunca me ensinou. E olha que eu frequento uma igreja tal, há tantos anos, e ninguém nunca me ensinou. Então tá bom. A gente vai começar um grupo de estudo bíblico para vocês na nossa casa. Segunda-feira é minha folga, mas segunda-feira à noite vocês vêm para casa. E eu vou ensinar a Bíblia para vocês. 6 casais começaram a frequentar. 6 casais. Hoje todos
estão firmes com Cristo Jesus. Alguns já sendo preparados para exercer liderança dentro da igreja. Mas eu fui intencionalmente, eu e a minha esposa, atrás desse povo. Nas férias de verão, agora, entre Natal e Ano Novo, a gente teve um recesso na igreja e lá em Vinhedo faz muito sol. Vocês sabem o que é sol, gente? Vocês conhecem isso? Já viram alguma vez na vida? Sol, calor? Calor. Vocês sabem o que é calor? Ok, então tá bom. Faz muito calor lá em Vinhedo e nessa semana a gente foi para a piscina. Eu, minha esposa e meus filhos vieram com a... Cara, na piscina era outra coisa. Era um lugar onde a gente olhou e disse, aqui é o nosso campo missionário. Cara, e começando lá. E vai, e volta, vai. Aí teve uma hora que estava dentro da piscina eu, meu filho mais novo e um sujeito. E o sujeito virou para mim e para ele e disse o seguinte, eu sou muito fechado. Ninguém nunca vai saber da minha vida. Quem eu sou direito? Eu sou muito fechado, sou muito reservado. Não levo pessoas para minha casa, eu sou muito reservado. E de repente ele destapou a falar da vida inteira dele para mim e para o Felipe. Passou 1 hora contando tudo da vida dele. Ele saiu, o Felipe virou para mim e falou assim, pai, esse aí, Jesus já passou a foice, né? Porque ele viu em nós alguma coisa que gerou confiança. E ele compartilhou tudo. Na quinta-feira, isso em janeiro, na quinta-feira, ele me mandou um WhatsApp dizendo... Não, sexta-feira, eu estava no avião quando eu recebi. Ele me mandou um WhatsApp dizendo, André, eu estou terminando pela primeira vez na vida a leitura da Bíblia inteira. Eu estou em Gálatas tal. Será que a gente pode tomar um café essa semana para a gente conversar sobre isso? Não, não quero. Estou cansado, acabei de chegar de um frio de lascar. Essa agenda é prioridade na minha vida, né? Eu desmarco qualquer coisa para ser intencionalmente alguém que vai apresentar Jesus Cristo, na expectativa de que essa eternidade seja transformada e um dia, mais cedo ou mais tarde, num abrir e fechar dos olhos, a gente passe a eternidade juntos. Quem é o seu relacionamento intencional? Quem é aquela pessoa que está do seu lado e que a eternidade está em jogo e que Jesus Cristo já pagou o preço para ela ter essa eternidade transformada? E só não a tem porque um dos impedimentos é porque você não foi até lá. De duas, uma. Ou você ainda não se encontrou com Jesus Cristo. Ou você está cego no seu próprio orgulho, achando que a vida se limita a essa vida efêmera. A minha oração, e é uma oração sincera, conversando com aquele Deus que está no meio da gente, que habita no meio da sua igreja, o Pai, o Filho e o Espírito estão reunidos aqui conosco. É a minha oração para este Deus, é que o seu coração seja alcançado. E você seja incomodado com uma pessoa, por quem você vai começar a orar agora. E todos os dias eu vou orar por essa pessoa, pedindo para que Deus me dê a oportunidade de ser intencional com ela. Vou chamar para um café, para um bolo, para assistir o jogo comigo. Vou chamar para alguma coisa. Não precisa chamar para vir para a igreja. E eu nem chamaria a princípio para vir para a igreja. Eu chamaria a princípio para ir para a sua vida. E depois você traz para a igreja. Mas quem é essa pessoa? Lembra?
Jesus Cristo foi intencional. Nós temos que ser intencionais. Se entendemos que Jesus Cristo nos alcançou, temos que entender que temos que alcançar as outras pessoas. Então, que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, gente.